Veja que transformação radical que eu vou fazer hoje. Esse bonsai aqui parecia completamente perdido. Perdeu alguns galhos, ficou sem forma e foi quase descartado. Fique até o final, porque essa transformação pode mudar completamente a forma como você vê o bonsai. Muita gente ainda acha que o bonsai nasce pronto, mas a verdade é outra. Ele é construído, projetado para parecer uma árvore na natureza, mas nem sempre sai como o esperado. E hoje eu vou te mostrar exatamente como eu tive que redefinir o meu projeto, buscando nessa planta alguma aparência de uma árvore centenária. E o mais interessante, você pode fazer isso também. Repare bem como essa planta estava. Alguns galhos ficaram longos demais, cresceram livres sem direção. Isso foi um erro, porque a planta priorizou esse crescimento e secou alguns galhos que faziam parte do projeto inicial. Com isso, eu perdi essa estrutura inicial que eu já havia projetado. Mas isso também foi um ganho, porque eu pude refazer o projeto e ajustar alguns pontos. Veja como o visual está totalmente incompatível com essa silhueta. Esta planta, que estava longa demais, tinha uma copa muito pesada, ficando incompatível entre o caráter do tronco, que é um caráter feminino, e o peso da copa. Essa copa, com esse peso, ela precisava ser refeita, ser modificada. A maioria das pessoas não se atenta para esse erro e não busca a solução, mas é exatamente esse tipo de planta que mais tem potencial escondido. O segredo não é o que ela é agora, mas o que ela pode se tornar. A estratégia nesse momento é definir o projeto. Antes de sair cortando tudo, você precisa visualizar o futuro dessa árvore. Para este novo projeto, eu pretendo adequar o estilo às regras mais clássicas. Para isso, temos que saber sobre caráter da árvore. As árvores, em geral, possuem três variações: o masculino, o neutro e o feminino. O caráter geralmente é definido pela quantidade de curvas, pela robustez ou grossura do tronco e pela proporção em relação à altura. Árvores femininas, ou aquelas com muita dramaticidade, ela possui muito movimento, tende a ter naturalmente uma copa menor, com pouca folhagem. Isso lhes garante uma maior simetria com as árvores que desejamos copiar na natureza. Visto estes detalhes, vamos olhar outros aspectos que irão definir o projeto. De forma bem simples, agora vamos escolher uma nova frente. Para isso devemos levar em consideração a linha do tronco mais limpa, o movimento existente já no tronco e adequação ao melhor estilo em que a planta se enquadra, informal, inclinado, essas variações. Bonsai não é sobre cortar, é sobre decidir o que fica, sempre levando em conta os aspectos naturais. Então busque imaginar como a planta agiria ao longo do tempo, ou como essa árvore resistiria aos intempéries que o tempo produziria nela. E busque trabalhar a planta nesse sentido, de produzir essas características. Nessa parte que muito iniciante tem medo. Mas lembre-se de que fazer esse tipo de trabalho é que pode fazer a magia acontecer. É aqui que muita gente trava porque dá medo de errar. Mas sem cortes ousados não existe transformação real. No começo, acreditamos que todo galho é muito importante, mas ele pode estar atrapalhando toda a estrutura. Então, analise se o galho é mesmo importante que deva ficar no projeto. Caso contrário, melhor retirá-lo.
veja que vou começando a dar uma nova direção para a árvore. Com a redução da copa, retirando o peso que tinha antes, vamos ganhando algumas características interessantes. O movimento fica mais natural, com esse novo direcionamento. Vamos evitar uma simetria perfeita, porque para esse projeto, por sua dramaticidade, vamos buscar essa assimetria. Que um lado fique menor que o outro, fica diferente do outro. Nada de um lado ser igual ao outro. Isso trará mais naturalidade. Não podemos esquecer de criar profundidade nesse projeto. Lembrando que uma árvore bonita deve ter naturalidade, valorizando as características que ela já possui. Esses pequenos ajustes fazem uma diferença absurda no resultado final. E depois desses ajustes, o resultado começa a aparecer com maior clareza. Olhem a diferença. A mesma planta, mas ela já está num outro nível. Isso aqui prova uma coisa, não é sobre a planta perfeita, é sobre o olhar certo. Se você tem uma planta aí parada, talvez ela só esteja esperando alguém enxergar o potencial dele. O que vamos buscar nesse momento é imprimir mais características de uma árvore feminina, pois esse tronco possui belas curvas e muita dramaticidade, muito movimento. Então vamos valorizar esses pontos, e para isso precisamos ter uma copa mais leve, uma copa com menos peso, para que a nossa visão tenha um ponto focal nesses pontos de maior dramaticidade. E essa naturalidade que vamos buscar nesse bonsai virá com a copa menor, com pouca folhagem. Isso vai nos garantir uma coerência entre copa e o caráter do tronco. Então, a partir de agora, não vamos deixar os galhos se alongarem demais, sempre fazendo uma redução quando isso acontecer. Um outro ponto importante, devemos diminuir a quantidade de nitrogênio nos adubos, buscando que os entre-nós fiquem mais curtos. Devemos adubar, mas nunca com exagero, sempre priorizando os adubos orgânicos, nesse ponto que possuem essa menor quantidade de nitrogênio. E se você curtiu essa transformação, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Também comenta aqui embaixo, você teria coragem de fazer essa mudança? No próximo vídeo eu vou mostrar como manter um bonsai saudável depois dessa transformação. E já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação.